Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder estarmos reunidos para poder nos alimentar da Palavra de Deus. Chegamos a esse sexto domingo do tempo comum desse ano B, dia 11 de fevereiro de 2018. Vamos então mergulhar na riqueza proposta pela liturgia de hoje, desse domingo. A primeira leitura extraída do livro do Levítico, capítulo 13, versículos de 1 a 2, depois de 44 a 46. O salmo responsorial é o Salmo 31, e a segunda leitura, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 31 ao capítulo 11, versículo 1. E o evangelho proposto para esse domingo, o evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45, que vai nos narrar o seguinte. Um leproso aproximou-se de Jesus e de joelhos suplicava-lhe: Se queres, tenho o poder de purificar-me. Jesus encheu-se de compaixão e, estendendo a mão sobre ele, o tocou, dizendo: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus com severidade despediu, recomendando-lhe: Não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar e a divulgar muito este acontecimento, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Ele ficava fora em lugares desertos, mas de toda parte vinham a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos então a esse sexto domingo do tempo comum. O último domingo antes de iniciarmos o novo tempo da igreja, o tempo da Quaresma, cuja próxima quarta-feira celebraremos então cinzas, iniciando o tempo da Quaresma. E nesse sexto domingo do tempo comum, nós então somos convidados pela liturgia para poder então perceber a imagem do Deus cheio de amor, de bondade e também de ternura, que convida todos os homens e todas as mulheres a integrar-se na comunidade dos filhos amados de Deus. Deus, ele não exclui ninguém, nem aceita que, em seu nome, se invente sistemas de discriminação e de marginalização, de exclusão de pessoas. E assim, então, as leituras de hoje assumem essa temática. A primeira leitura, nós então temos o livro do Levítico. O livro das Levítico é um livro das leis que visa então trazer para a comunidade do povo de Israel como deve ser o relacionamento, a vida e principalmente naquilo que tange a questão do culto ao Senhor. E assim, nós temos então essa leitura que vai nos falar como deve ser a postura da pessoa diante de uma pessoa leprosa. Quando o homem tiver na sua pele algum tumor, impinge ou mancha esbranquiçada, que possa transformar-se em chaga de lepra, devem levá-lo ao sacerdote Araão, ou algum dos sacerdotes seus filhos. E assim então, o leproso declarado pelo sacerdote, ele então deve, então, além da doença, a qual então ele é portador, ele deve então se vestir de maneira com que as pessoas reconheçam que ele é um leproso. Olha só o vestimenta. Deve andar então com o cabelo desarrumado, com roupas surradas, e cobrirá o rosto até o bigode e gritará: impuro, impuro. Então essa é a postura, além de viver então isolado. E tudo isso é interessante, nós percebemos que é fruto de uma mentalidade do ser humano, que então denigre, ou seja, distorce, melhor dizendo, a vontade de Deus, porque Deus jamais iria permitir isso.
Mas então é a imagem que o povo no Antigo Testamento tinha de Deus e a maneira como eles pensaram para que as pessoas pudessem viver em harmonia, sem se contaminar com pessoas leprosas. Mas tudo isso, é claro, sem pensar no próximo. Imagine a pessoa já leprosa, viver isolado, viver ali com aquela roupa suja, sem condição digna, e muitas vezes até mesmo de poder se manter, sobreviver, se alimentar. Como era a vida dessas pessoas? E o Evangelho, nós temos então justamente essa realidade, a qual Jesus então se depara. Um leproso se aproxima de Jesus. Olha só a ousadia, ou melhor dizendo, a coragem desse homem. Porque ele estava então proibido de poder ir ao espaço onde as pessoas habitavam, conviviam, ainda mais se colocar e conversar com alguém. Então, uma pessoa que, de fato, corajosa, no mínimo, por assim dizer, que não mede esforços para poder então alcançar a sua cura e se coloca diante de Jesus porque viu em Jesus a oportunidade que poderia mudar para sempre a sua vida. E não mede esforços, vai até Jesus e diz para Jesus: se quer, ele pode me purificar. E Jesus, cheio de compaixão, diz: eu quero, fica purificado. Jesus, então, ele nos ensina o caminho para que nós possamos, então, sinalizar o amor de Deus presente no meio de nós. A compaixão, não a discriminação. Quantas pessoas nós temos no dia de hoje que vivam, então, desprezando as outras, seja por uma enfermidade, uma lepra, que hoje são vários tipos de lepras. Por exemplo, o câncer, uma pessoa soropositiva, uma pessoa que é dependente químico. São essas lepras no dia de hoje. E sem falar naquela lepra que nós não podemos ver, a lepra interior. Pessoas em depressão, pessoas com traumas, pessoas com distúrbios mentais. Tantas pessoas então são aí, de fato, discriminadas. Deus não quer isso para nenhum dos seus filhos, porque somos irmãos. E como irmãos devemos então nos amar, nos ajudar uns aos outros, principalmente nos momentos de dificuldades. Não podemos então trazer de volta aquilo que proferia a primeira leitura de hoje do livro do Levítico. Não podemos, já estamos em outros tempos, outra época, o ser humano já evoluiu tanto na ciência, medicina, na cultura. E por que nós não evoluímos nos nossos relacionamentos? Enquanto seres humanos, enquanto seres cristãos, é preciso caminhar, progredir, crescer nessa caminhada. Porque o amor nos impele a ir ao encontro dos nossos irmãos afastados, assim como Jesus. E Jesus, então, ele proíbe aquele leproso de proclamar, testemunhar a cura a qual, então, ele recebeu. Só disse para ele: olha, vai, apresenta-te ao sacerdote para que ele possa, então, ali atestar a sua cura e você seja reintegrado à sociedade. Mas aquele homem não tem como. Quando nós experimentamos o amor de Deus, o poder de Deus na nossa vida, não há como ficar quieto, calado. E nós colocamos então a proclamar, a testemunhar. Talvez você já tenha vivenciado essa situação, Deus agindo na sua vida poderosamente, e que você não se conteve, até hoje proclama, testemunha a ação de Deus na sua vida. E é bem assim que deve ser. Não podemos calar diante da ação de Deus na nossa vida, para que o nosso testemunho também alcance os corações de outros irmãos que estão aí sem esperanças, estão aí desiludidos, enganados, entregues à sua própria sorte. Então é preciso ser e fazer a diferença no mundo de hoje. E Jesus, então, ele impede, ou seja, ele pede para que eles dão um testemunho. Por quê? Porque ele não quer ser reconhecido como apenas um curandeiro, um milagreiro, mas quer ser reconhecido como, de fato, ele é o Messias, o enviado do Pai. Aquele que vem, então, inaugurar o reino de Deus no meio de nós. E esse reino precisa crescer,
como dizia, na medida que nós então vivemos e praticamos o Evangelho, o reino vai crescendo no meio de nós. O amor vai invadindo os corações, a paz vai acontecendo, vai se instaurando, não a paz, a ausência de guerra, de arma, mas a paz que é a plenitude dos bens, a qual somente o Senhor pode nos oferecer. E assim então, olhando para a segunda leitura de hoje, nós temos então Paulo que diz para a comunidade de Coríntios e para nós hoje: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida deve ser então um perene, um eterno agir de acordo com a vontade de Deus, dando, glorificando a esse Deus com as nossas atitudes e ações. E tudo isso se torna possível quando nós então vivemos os ensinamentos do Senhor. E assim, Paulo finaliza a segunda leitura: fazei como eu, que em tudo procuro agradar a toda a gente, não buscando o próprio interesse, mas também o de todos, para que possam salvar-se. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha a ousadia de Paulo, convidando-nos a ser imitadores dele. Porque ele sabe que ele cresceu nessa caminhada. Ali depois da estrada de Damasco, quando ele se encontrou com o Cristo ressuscitado, a sua vida mudou radicalmente. Ou como dizem, da água para o vinho. E tudo o que ele fez foi para a glória de Deus, não foi para a sua vanglória, mas para a glória daquele que merece todo louvor, toda glória. E a nossa vida tem sido um perene, um eterno agir em prol de Deus, através dos irmãos? A nossa vida é para a glória de Deus? Então somos convidados a poder fazer essa reflexão, para que assim, se não estiver de acordo com esse propósito a qual então Paulo nos convida, que nós possamos então redirecionar a nossa vida, buscando a conversão, para que assim a nossa vida possa ser então para a glória de Deus, para o louvor desse Deus que vive e habita no meio de nós, sendo também nós imitadores de Cristo. E assim, então, meus queridos e amados irmãos, nós poderemos acolher, amar a todos, poderemos fazer com que as pessoas possam perceber que nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos algo que nos torna melhor, um ser humano melhor, uma pessoa melhor, que vive o amor, que não discrimina, que acolhe, que é solidário. Esses gestos, são essas atitudes, então, que o Senhor espera de cada um de nós, para que assim, como o salmista, nós possamos fazer do Senhor o nosso refúgio, a nossa salvação. Sois o meu refúgio, Senhor, dai-me alegria da vossa salvação. Quando na nossa vida estivermos passando por dificuldades, que nós possamos encontrar refúgio, ou melhor dizendo, nos refugiar no Senhor, porque Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa salvação. Não são os bens materiais, não é o dinheiro, não são pessoas, mas é Jesus Cristo. É Ele o nosso seguro refúgio, é Ele a nossa salvação. Portanto, queridos amados irmãos, que a graça de Deus nos ajude a poder então colocar em prática toda a riqueza proposta pela liturgia de hoje. Que possamos então viver sem discriminar os irmãos, acolhendo, amando a cada um deles, para que assim cada um desses nossos irmãos também sejam curados das suas lepras e as nossas também sejam ali curadas, porque Deus age também na vida de todos aqueles que se abrem à sua ação salvífica. E assim, curados de nossas lepras, possamos então, como Paulo nos pede, possamos ser imitadores de Cristo.
E assim, então, o reino acontece no meio de nós. Na medida em que nós, então, crescemos à estatura de Cristo. Que o Senhor, então, nos ajude a poder, então, colocar em prática todos os seus ensinamentos. E que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força. E Maria Santíssima, nossa querida e amada Mãe, nos ajude nesse caminhar, que muitas vezes é difícil, rumo ao Pai. Mas que com a graça de Deus é possível. Podemos alcançar essa nossa meta, esse nosso objetivo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vamos então continuar escrevendo, né? Porque alcançamos aí a marca dos 1000 inscritos. Mas não é por causa disso que você vai deixar de se inscrever. Vamos crescer ainda mais. Ajude-nos a divulgar, compartilhar esse vídeo, esse canal, para que o Evangelho de Cristo ajude a tantos irmãos também a ser curados de suas lepras. E assim possamos levar o amor de Deus a tantos lares, a tantos corações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir, e espero por você.